nossos governos brasileiros, né? Vimos os governos populistas, os governos da ditadura militar. Então, pós-ditadura militar, a gente tem o chamado Nova República, que vai de 1985 até os dias atuais, né? Tentei aí fazer o máximo de resumo possível, mas são muitas informações, né? Desde dessa transição democrática até hoje, nessa Nova República. Aí, como a gente viu na aula passada, no finalzinho, né? José Sarney é o primeiro presidente pós-ditadura militar, mas ele não foi eleito. Quem foi eleito foi Tancredo Neves, mas Tancredo Neves adoece e morre. Então, quem assume o Brasil é José Sarney. José Sarney é representante de grupos políticos conservadores, né? Ele é dissidente aí do regime militar. Ele não faz mudanças estruturais no Brasil, né? Entre as medidas mais importantes estão aí a liberdade sindical, o fim da censura, o pluripartidarismo ampliado, a convocação de uma Assembleia Constituinte e a remoção do entulho autoritário da ditadura militar, né? O Brasil, tem uma abertura democrática com muita inflação. O milagre econômico da ditadura vai fazer com que o Brasil, né, tenha uma inflação muito grande, uma dívida externa muito alta, porque o milagre, ele vai aí pegar muitos investimentos, muitos empréstimos e vai gerar aí um problema de inflação no Brasil muito alto. Então, precisa aí de planos econômicos. O que vai acontecer aí em fevereiro de 86? Dilson Funaro, né, que é esse aí, o ministro da Fazenda, ele vai fazer aí o plano cruzado. 1.000 cruzeiros vale 1 cruzado. Vai congelar os preços e vai congelar os salários. Todos os brasileiros serão aí fiscal do Sarney. Isso é um bottom que a pessoa usava, né? Fiscal do Sarney, porque os preços estão congelados. Então, não pode aumentar. E o que vai acontecer? Crise de abastecimento, né? As pessoas, para conseguir alguma coisa, tem que pagar um pouco a mais, é o ágio, né? É uma inflação disfarçada, vai começar a faltar alimentos nas prateleiras dos mercados, arroz, feijão, gás de cozinha, leite e etc., por causa desse congelamento de preços. Paralelo a isso, em 87 é aberta aí a Assembleia Constituinte, tendo aí como presidente da Assembleia Ulisses Guimarães, que vai fazer aí a nova Constituição do Brasil e a atual, né? Em 88 a gente tem a Constituição que é atual também. Aquele plano lá cruzado não deu certo. Foi feito aí um plano cruzado 2, não deu certo. Então, Dilson Funaro sai do cargo de ministro e entra aí Luiz Carlos Bresser, criando o plano Bresser. Aí vai ter o quê? Novo congelamento, alta dos impostos, fim de reajustes salariais, né? Retomada da relação com o Fundo Monetário Internacional para ver se consegue pagar a dívida e o governo começa a ter uma queda na popularidade. E a Constituição? A Constituição, ela é chamada de Constituição Cidadã. E quais são as leis dessa Constituição, né? É o voto facultativo para analfabetos e menores de 16 e 18 anos. Eleições para cargos executivos em 2 turnos, habeas corpus, fim da censura, direito de greve, férias condicional de 1/3 do salário, multa de 40% do valor do fundo de garantia no caso de demissão, licença maternidade, licença paternidade, seguro-desemprego e o racismo passa a ser crime inafiançável. Então, isso tudo que a gente tem no nosso dia a dia, isso foi aí dada pela Constituição de 1988. Voltando à economia, o plano Bresser não deu certo, então vamos em janeiro de 89, plano verão. Lembre-se que a abertura Sarney, ele vai assumir em 85, estamos em janeiro de 89 e ainda há uma inflação muito alta no Brasil. Então, 1.000 cruzados é igual a 1 cruzado novo. Novo congelamento. Isso é interessante. Olha quantos por cento de inflação. 1.772 ao ano. Hoje, no Brasil, nós temos 7% por aí de inflação ao ano. E a gente já acha que as coisas aumentam tanto, né? Imagine o Brasil com 1.772% ao ano, né?
claro, a gente vai ter uma insatisfação popular. Essa década de 80 vai ser chamada, reconhecida como década perdida. Isso aqui é uma nota, né, da época. 1.000 cruzados, como está aqui, ele vai ser carimbado, vai valer um cruzado novo. Para não tirar toda a moeda do mercado, né, e colocar outra, ele vai ser carimbado. E aí a gente tem a eleição de Fernando Collor de Mello, né? José Sarney sai e entra aí o caçador de marajás, né? Collor é novo, ele é novo na política, ele é jovem, ele é moderno, ele é independente, ele tem um discurso aí para os descamisados, quer dizer, a população pobre. Então, ele tem um passado político familiar ligado à ditadura, né? Lindolfo Collor, que era da família dele, participou aí participava da política durante muito tempo, né? Então, ele tem aí esportista, com saúde. Então, é o que o Brasil queria, né? Um novo rosto, uma nova cara e um novo gás aí, né? Então, ele, no primeiro dia de presidente, o que ele vai fazer? O plano Collor, já que a inflação está grande. Ministra da Fazenda, Zélia Cardoso de Mello. O que vai acontecer? Um cruzado novo, igual a um cruzeiro, e vai confiscar a poupança de todos os brasileiros. Isso foi um golpe aí para muitos empresários, esse confisco da poupança. A devolução seria em 18 meses depois. Para que isso, né? Então, aumento de tarifas, facilidade para importação, privatizações das empresas estatais, redução de gastos públicos, início efetivo do neoliberalismo. Neoliberalismo são as privatizações, né? O Estado não tem participação nenhuma na economia do país, né? O objetivo disso tudo é queda na inflação, por meio da redução de consumo. Mas isso não acontece, né? Então, que crise econômica sem precedentes. 2 anos depois, tem aí, maio de 92, Pedro Collor, irmão do presidente, fez graves denúncias pela revista Veja. Aqui está a capa, né? Esse é o Pedro Collor, irmão dele. E então, as denúncias, ele entregou documento que comprova um esquema de corrupção envolvendo o presidente do Brasil. Tal esquema tinha participação fundamental do tesoureiro da campanha presidencial, Paulo César Farias, ou chamado PC Farias, que está aqui embaixo. Então, a corrupção de Collor era entre o presidente, Fernando Collor de Mello, e PC Farias, só os dois. E aí, os jovens começaram a ir para as ruas, né? Os movimentos de manifestação popular pedindo a saída, pedindo impeachment, pedindo aí que Collor renunciasse, os chamados caras pintadas, e adesão de várias organizações, né? As ONGs, a OAB, a CUT, a UNE, a UBS. Isso aconteceu em todo o país, com Fora Collor, né? O famoso Fora Collor. Então, em setembro de 92, o Congresso aprova o impeachment. Collor renuncia momentos antes, mas tem seus direitos políticos suspensos por 8 anos. Hoje, Fernando Collor é o senador da República. 8 anos depois, ele volta, é eleito e está lá. Né? Está lá no Senado. Quem entra no lugar dele é seu vice, Itamar Franco. Itamar é um homem discreto, né? Dá continuidade às privatizações, ele termina aí o mandato tranquilo, mas dentro do governo dele tem uma coisa interessante. Ele faz um plebiscito onde o Brasil escolhe, né? Monarquia ou república, parlamentarismo ou presidencialismo, né? E aí todos tinham que votar. Claro que venceu aí o presidencialismo em uma república. E a inflação. E como Itamar Franco fez, né? Em agosto de 93, Fernando Henrique Cardoso assumiu o Ministério da Fazenda. Então, 1.000 cruzeiros é um cruzeiro de real. Então, é criado aí o Plano Real. E uma unidade real de valor, né? Que valeria aí 2.750 cruzeiros reais. Então, teve uma queda na inflação, uma estabilidade econômica, e Fernando Henrique se populariza por acabar com essa inflação no país e ganha a presidência.
em 95. Vai governar até 2002, né? Ele vai utilizar o Plano Real com a política de campanha, com certeza, né? No governo dele aí tem um aumento da violência no campo, né? Os movimentos do sem terra. Na cidade começa o crime organizado, Falange Vermelha, o Comando Vermelho, esses crimes organizados nas cidades, né? Empréstimos externos e internos, né? E acelera as privatizações. Então, companhia de água, companhia de luz, companhia telefônica, tudo começa a ser privatizado. E Fernando Henrique faz uma emenda da reeleição na Constituição. Então, ele pode aí se eleger novamente e ele fica aí por 8 anos no governo. O próximo, em 2003, é Lula, né? Que vinha concorrendo desde Collor. Collor disputou com Lula, Fernando Henrique disputou com Lula e agora Lula consegue aí ganhar a presidência, né? Ele faz crítica ao neoliberalismo, né? As privatizações. Ele não tem essa ideia de vender tudo o que tem aí, que é do governo federal, né? Então, o PSDB ameaça com o discurso do medo, buscando apoio do mercado financeiro e nos grupos mais conservadores, né? Com medo do que Lula poderia fazer no governo. Então, a estratégia eleitoral, diluir a imagem radical, né? que Lula tinha. O resultado, desemprego e falta de crescimento na política de Fernando Henrique Cardoso. Né? Tem uma tranquilidade no mercado, né? O país vai começar a crescer economicamente. E ele quer fome zero, né? Bolsa Família, aumentar aí a renda da população pobre, né? Auxílio gás, Bolsa Escola, cartão alimentação. É isso que é a ideia de Lula, né? Sem fome. No governo dele também é criada a Lei Maria da Penha, né? Por quê? Devido ao grande número de agressões às mulheres, né? Isso em homenagem a Maria da Penha, essa imagem aí, que ela ficou paralítica porque ganhou um tiro nas costas do ex-marido, né? E aí houve todo esse movimento para criar uma lei contra essas agressões femininas aí, né? Modifica até o Código Penal brasileiro. Né? E externamente, Lula fez aí relações com novos eixos econômicos, a União Europeia, China e fortalecimento do Mercosul, né, com a Venezuela, Bolívia e Equador. Tem aí, interessante no governo dele, né, ele faz as relações comerciais também com a África e com a China. E o fim da dependência dos Estados Unidos, isso é muito importante. Ele paga integralmente a dívida externa, aquela dívida externa do milagre econômico, Lula quita, zerado. Por quê? Porque no governo dele tem um crescimento econômico muito grande do Brasil. Isso graças ao Plano Real, que vai acabar com as inflações, né? Aquela inflação que não tinha controle pós-ditadura militar. Né? Então, o Brasil torna-se uma liderança expressiva no cenário mundial. É o primeiro na América do Sul, depois da China. Né? Com o crescimento econômico, passa a ter destaque mundial. Aí tem o BRIC e depois o BRICS. Mas, dentro do governo dele, começa aí os esquemas, começa a aparecer aí o esquema de corrupção dentro do governo dele, né? Que a gente já sabe como é que vai acabar, né? Então, Dilma vai ser a próxima eleita, né? Ela implementou um aumento de gastos no orçamento público, terminou por gerar um desequilíbrio nas contas públicas. Como consequência, o Brasil retornou aos tempos da inflação e ao desemprego, o que levou à aprovação da abertura de processo de impeachment da presidente em maio de 2016, com a suspensão do seu mandato. E quem tomou posse foi o vice-presidente Michel Temer. Então, no governo de Dilma, ela vai dar continuidade aí ao Bolsa Família, ampliando, né, cursos profissionalizantes, encaminhamento de empregos, escola, água encanada e esgoto, valor recebido por mãe ainda a não ser definido, né, isso é da época. E tinha aí retirada da miséria de família com filhos de 0 a 6 anos. Mas ela também foi reeleita, mas não conseguiu terminar o seu mandato. Sofreu um processo de impeachment. Michel Temer
assume o poder como presidente da República em 2016, sendo a mesma data que Dilma foi afastada do Senado Federal, né? Então, o início do seu governo foi marcado pela tentativa de recompor as contas públicas para equalizar os problemas de inflação e de desinvestimentos gerados no final do período de Dilma, que deixou o país com 11 milhões de desempregados e com a conta pública deficitária, pior desempenho na história do Brasil. Esse é Michel Temer. Fez reformas na lei trabalhistas e mudanças na Constituição para proteger as contas públicas contra os abusos dos próprios governantes que estavam na pauta do país. Até que no primeiro semestre de 2017, novos escândalos de corrupção atingiram diretamente o presidente da República e a sua equipe de governo sediada no Palácio do Planalto. Assessores diretos de Michel Temer foram filmados e presos, recebendo dinheiro embalado em malas e mochila. E o próprio Temer teve uma conversa sobre corrupção gravada por um empresário investigado. Depois disso, ele terminou seu mandato e ele foi preso, porque nesse momento ele tinha foro parlamentar, né? Aquela proteção. Então, ele não foi acusado diretamente, né, quando era presidente. Mas depois ele foi preso, sim, por essas denúncias aí, né? E hoje nós temos aí Jair Bolsonaro, né? Que foi eleito presidente e interrompe uma série de vitórias do PT, né? Ele foi candidato do PSL, hoje ele não tem partido, derrotou Fernando Haddad no segundo turno, com 55% dos votos, foi eleito o 38º presidente do Brasil. Ele é capitão reformado do Exército e deputado federal desde 1991. Bolsonaro se elegeu com promessas de reformas liberais na economia e um discurso conservador, contrário à corrupção, ao PT e ao próprio sistema político, né? Isso foi uma fonte aí do momento da eleição dele, né? Então, por hoje é só. Até a próxima aula.